Eu quero receber com muita alegria, quero que você receba com a salva de palmas o nosso querido pastor Rodrigo Peixoto. Vamos receber o pastor Rodrigo com a salva de palmas. Glória a Deus pela vida do pastor Rodrigo, e nós louvamos ao Senhor por sua vida. Ele está aqui juntamente com a nossa irmã Jaqueline, com sua cunhada, com sua sogra, com os filhos. Vamos dar uma salva de palmas para essa família querida? Nós louvamos a Deus. Pastor Rodrigo Peixoto, para quem não conhece, é um dos pastores ali da Igreja de Nova Vida de Entre Lagos. Estão fazendo ali um lindo trabalho, ele, o pastor Jorge, toda a equipe de obreiros, uma igreja linda, viva, vibrante, e que tem um desafio à frente, construindo uma grande igreja-templo, mas a igreja que é o corpo, a igreja invisível, a igreja composta pelos irmãos, está lá, firme e forte, celebrando ao Senhor todos os dias. Mas nos lembremos de orar pelos nossos irmãos. Uma alegria, pastor, tê-lo aqui conosco, e eu quero que você, assim sentado como você está, estenda suas mãos em direção ao pastor Rodrigo, e oremos pela vida dele. Pai, obrigado por esta noite, graças nós te damos, porque o Senhor já nos deu o privilégio de louvarmos o teu nome, de celebrarmos ao Senhor com os nossos cânticos, com as nossas ofertas, com palavras de adoração ao Senhor. E agora nós também clamamos, Senhor, te pedindo que o Senhor use o pastor Rodrigo, Senhor Deus, nas tuas mãos, aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, que agora pelo poder do teu Espírito Santo possa ser transmitido à tua igreja. Nós oramos, Senhor, para que os corações aqui sejam, Senhor Deus, um terreno fértil, para receber esta boa semente, e que essa boa semente que vai ser lançada, Senhor, dê frutos, e frutos a 100 por 1, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, e em Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor para todos vocês. Muito obrigado. Vim aqui pela primeira vez nessa noite, não conhecia aqui a igreja de Nova Vida em Águas Claras, ainda com essa oportunidade maravilhosa de poder trazer uma mensagem. Pastor Marcelo já anunciou aí a minha família, né? Vim com uma caravana lá de Águas Claras, lá do Entre Lagos aqui para Águas Claras, né? Veio tanta gente que é uma caravana. Mas que bom que a minha família está aqui junto comigo para poder fazer parte desse momento marcante. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com os irmãos, e eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 25, e eu queria te pedir que você pudesse permanecer com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler muitos versículos desse texto, mas eu não vou me alongar por conta desses tantos de versículos, mas é importante eu fazer a leitura de todos esses versículos para que a gente possa entender o contexto dessa mensagem. Capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, a partir do verso 1, diz o seguinte: Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para com vocês, paz para com a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão.
Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em tua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse a seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs para correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra a sua casa. Ele é homem maligno, e não há quem consiga falar com ele. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse a seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela estava cavalgando, um jumento descia encoberto pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue, de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que essa sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos seus rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este o lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente, por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se dessa sua serva.
Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou. Verso 36, Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar rapidamente por você. Pai querido, eu quero te dar graças pela tua palavra, Senhor Deus, que ela é o firme fundamento, Senhor Deus, da nossa fé. E nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, e que essa palavra possa trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor já parou, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. O tema dessa palavra que eu separei para essa noite é a sua postura em tempos de crise. Eu quis trazer a leitura desse texto, dessa extensão de tantos versículos, para poder contextualizar esse cenário que acontecia naquela época. Nós lemos no primeiro versículo aí que o profeta Samuel havia morrido. Davi já havia sido ungido, mas ainda não estava no trono, ele estava sendo perseguido constantemente por Saul. Então Davi vivia se escondendo em cavernas, ele vivia de doações, ele fazia alianças para tentar sobreviver. Ou seja, ele já estava cansado, ele já era um homem que, apesar de ter sido ungido, ainda não estava apossado do reino e vivia como um fugitivo. O texto nos trouxe aqui que ele estava nas terras desse homem Nabal, e ali estava acontecendo o tempo da tosquia, a época da tosquia, a época onde as pessoas naturalmente elas eram generosas, pastor Marcelo, e esperava-se de um homem afortunado generosidade. Davi guardou os pastores daquele homem. Davi, como um muro, assim como a palavra disse, protegeu aqueles homens e não deixou que nada lhes faltasse. E aí Davi creu que Nabal seria bondoso com ele. Mas o texto diz que Nabal era um homem mau, que era um homem tolo, que era um homem perverso, e ele era casado com uma mulher bonita e inteligente. Quem é casado com uma mulher bonita e inteligente aqui? Diga amém. Mas você não é Nabal não, né? E aí, pastor, o texto mostra que este Davi mandou seus rapazes até Nabal, para poder lhes dizer que tinha guardado, que tinha protegido tudo, que tinha feito um muro de proteção em volta dos seus homens, e pediu: olha, se o que você tiver na mão aí, dê para a gente, nos ajude. A resposta daquele homem trouxe uma grave crise, um caos, porque a dura resposta de Nabal àqueles homens, quando chegou ao conhecimento de Davi, o coração de um homem, que logo mais seria chamado o homem segundo o coração de Deus, se fechou e se irou, e decidiu naquele mesmo momento acabar com tudo. Juntou seu exército, deixou 200 ali, tomando de conta do acampamento, e seguiu com 400, todo mundo com as suas espadas, falando: vamos colocar todo mundo de arrasta para cima, vamos matar geral. Quem esse cara está pensando que é? Os servos de Nabal, os servos de Abigail, lembra da mulher bonita e inteligente? Ela, por meio dos seus servos, recebeu a notícia de uma grande tragédia que estava prestes a acontecer.
por conta da forma grosseira, da estupidez, do coração endurecido do seu marido, estava vindo um juízo sobre aquele povo, sobre um povo inocente que iria padecer na mão de Davi e dos seus homens. E é sobre isso que eu quero conversar com você, e é por isso que esse tema aqui traz algo muito interessante para nós, porque a sua postura em tempos de crise precisa ser diferente, queridos. Nós tínhamos ali um homem descontrolado, que foi grosseiro, e do outro lado, um outro homem que ficou ainda mais descontrolado por conta dessas palavras. E aí eu e você nos perguntamos, como devemos reagir em tempos de crise? Como que nós podemos agir diante das circunstâncias ruins? E o primeiro tópico dessa mensagem que eu compartilho com você diz o seguinte: em tempos de crise, não entre em pânico, entre em ação. Repita para quem está do seu lado assim, ó: em tempos de crise, não entre em pânico, entre em ação. Veja que o texto diz lá no versículo 18, que então Abigail se apressou, ela recebeu aquela notícia, e veja, ela não ficou parada, veja, ela não ficou inerte. Aquela casa poderia ser destruída, ou seja, o texto não diz que Abigail surtou, o texto não diz que Abigail ficou culpando Nabal, não, Abigail tomou uma atitude, ela agiu, ela não ficou assistindo o circo pegar fogo. Quantas vezes, queridos, diante de situações difíceis, de caos, muitos de nós ficamos vendo as coisas se esvaírem, vemos o circo pegar fogo, não temos atitude, ou ficamos desesperados, ficamos angustiados, ficamos como baratas tontas, não temos decisão nenhuma. Veja que essa mulher nos ensina coisas extraordinárias. Veja que essa mulher nos traz uma grande lição, porque essa mulher, ela tinha muitos empregados, ela tinha os seus servos, e ela mostra aqui algo para nós, que liderar não é mandar, que liderar não é apenas dar ordens. Ela, por ser rica, tinha servos, tinha posição, mas a liderança dela não aparece no trono, apareceu na crise. Muitos de nós queremos posição, muitos de nós queremos destaque, muitos de nós queremos ter a oportunidade de mandar, de poder fazer as coisas, mas enquanto muitos querem posição, controle e conforto, a liderança bíblica nos ensina que nós precisamos ter envolvimento, responsabilidade e ação, porque liderança não se exerce dando ordens, se exerce assumindo responsabilidades. Aquela mulher, diante da situação, ela assumiu a responsabilidade. Ela recebeu a notícia dos seus servos e ela foi se preparar para resolver o problema. Ela saiu em decisão de mudar aquele cenário. Ela não ficou omissa, ela era vigilante, ela sabia o que estava acontecendo. Ela não era alguém que vivia distraído, porque quem lidera de verdade não pode viver distraído. E eu pergunto para você essa noite: o que tem distraído você de governar bem a sua casa? O que tem impedido você de ser alguém que sabe aonde as coisas estão no lugar, de saber o que tem, de saber como agir diante das coisas? Será o celular, as redes sociais? Será o tempo em que nós vamos procrastinando, em que isso vai fazendo de nós cada vez mais pessoas perdidas dentro da nossa própria casa? Será o orgulho? Será o cansaço? Será o excesso de trabalho? Queridos, um servo procurou Abigail, sabe por quê? Porque ela tinha relacionamento. Repita comigo: relacionamento. Essa mulher, ela trocava figurinha. Essa mulher, ela não tratava os seus empregados como alguém só para o servir. Não, ela tinha relacionamento. E os relacionamentos, eles são pontes que precisam constantemente estar firmadas. Porque se o relacionamento não for firme, ele não vai gerar acesso, que não vai gerar confiança e não vai gerar respeito. Então, você não procura ajuda de quem você não confia. Nabal certamente não era confiável para aquele servo, mas ele procurou Abigail, contou para ela o que acontecia.
Então, mais do que isso, ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia o que tinha na casa e ela tomou uma decisão. Ela viu que ali ela tinha recursos. E muitas vezes, a gente tem tudo isso, queridos. A gente tem recurso, a gente tem pessoas dispostas a nos ajudar, só que nós não temos muitas vezes, sabe o quê? Gestão sobre as coisas que temos. A nossa geração vive em uma fase muito boa, vamos colocar assim, em relação às pessoas que viviam 200 anos atrás. Nós temos água potável, nós temos sanitarismo, nós temos acesso a tantas coisas, nós temos acesso a medicamentos. Pessoas há 200 anos atrás, considerando o que você tem hoje, você seria um milionário. Mas isso mostra, muitas vezes, que ter recursos não é garantia de sucesso, porque é preciso saber administrar. Então, o texto disse que ela preparou ali, né? Vamos colocar, como diz lá no Ceará, preparou ali uma merenda. Falou, vou ganhar Davi pela barriga. Preparou ali os pães, preparou um lanche e falou que ia diante dele para poder acalmar todas as coisas. Ela leva pão para um homem faminto. Imagina você viver fugindo. Imagina você viver de uma maneira sendo perseguido o tempo inteiro. Davi queria pouco, mas Nabal não quis dar. E Abigail, com inteligência, com administração, ela reconheceu o que era preciso e ela buscou um pão para levar para eles. Queridos, esse pão que ela leva para apaziguar a situação é para matar um homem faminto e irado. E muitos de nós, hoje, temos a oportunidade de acabar com a fome de pessoas, não essa fome física, mas a fome espiritual, porque eu e você já recebemos o pão da vida, amém? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem tem o pão da vida aqui, diga amém. Então o Senhor quer usar cada um de nós aqui, para que nós possamos levar pão a pessoas famintas, a pessoas que estão iradas, a pessoas que estão dispostas a cingir suas espadas e trazer o mal para outras pessoas. Pessoas que foram inclusive chamadas para um propósito de Deus. Davi foi chamado sim ou não por Deus? Mas ele estava disposto a cometer uma loucura, sim ou não? Isso mostra que até as pessoas que são chamadas podem tomar decisões equivocadas. Aquela mulher leva um pão, ela leva uma transformação, uma possibilidade de acesso. E hoje nós precisamos levar pães para almas feridas. O segundo aspecto dessa mensagem fala que em tempos de crise é preciso cuidar da maneira como falamos. Tão importante como o que falamos é a maneira, o que falamos é como falamos. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O conflito não começou com espadas, começou como? Com palavras. Quantas guerras começam na nossa casa? Quantos conflitos começam em sociedades? Quantas tragédias começam em trabalhos por conta das palavras? Nabal não disse apenas não, ele humilhou Davi, ele desprezou, ele zombou, ele falou, quem é Davi? Eu sei lá quem é filho de Jessé, tem um monte aí desses aí que abandonam o seu Senhor, ou seja, quem é Davi? Muitas pessoas, pela forma de falar, destroem seus casamentos. Muitas pessoas, pela forma de falar, destroem seus ministérios. Muitas pessoas, pela forma de levar as palavras a outro, levanta guerras que pode transformar o ambiente em um conflito interminável. O problema não foi o assunto, o problema foi o tom. Nós precisamos vigiar, queridos, a forma como falamos. Porque não sabemos se teremos alguma Abigail no caminho para poder acalmar os ânimos. Quem está me entendendo, diga amém. Conflitos não explodem sozinhos, eles são empurrados pelas palavras. Então Nabal não pegou uma espada, mas colocou 400 homens contra ele. Nabal não puxou uma espada para aqueles homens, mas as suas palavras foram mais afiadas do que uma e levantou uma grande guerra. Provérbios 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, um não educado consegue encerrar uma conversa,
Um não áspero abre uma guerra. Falar duro não é autoridade. Às vezes, não somos vítimas do conflito, somos o gatilho. Às vezes, a gente é quem começa a confusão toda pela maneira que a gente fala com o outro. E depois a gente ainda acha que a gente é vítima. Nabal estava prestes com aqueles homens a serem mortos e se transformarem em vítimas, mas as palavras de Nabal o colocaram como um gatilho dessa guerra. Isso é algo que nos leva a refletir como temos conduzido as coisas na nossa vida, queridos. Porque a nossa postura diante da crise vai poder desarmar conflitos que estão prestes a estourar. Tem coisas que talvez esteja prestes a estourar na nossa vida e a gente nem está se ligando por conta das palavras que a gente falou no passado. Então talvez seja a noite também da gente refletir o que a gente tem falado e como a gente tem falado. O terceiro aspecto dessa mensagem que eu compartilho com você é que em tempos de crise, a humildade evita destruições. Repita comigo: humildade evita destruição. Aí dos versos 23 e 24, o texto diz que Abigail se prostrou. Abigail se humilhou. E humilhação, nesse sentido aqui, é um ato de humildade, não de fraqueza. Acontece que muitos de nós não queremos ser humildes. Muitos de nós não queremos nos sujeitar a situações que nós mesmos causamos. Veja que Abigail não foi causadora de nada disso, mas ela foi lá para resolver a situação. Abigail, provavelmente, não foi ela quem escolheu Nabal como seu marido. Provavelmente, pelas questões familiares, são aqueles casamentos arranjados. Na época, na cultura, era natural ser assim. Aquela mulher inteligente e sábia casou-se com um homem tolo e grosseiro. Aquela mulher inteligente e sábia, ela teve humildade para desarmar uma situação. Isso é demonstração de maturidade. Isso significa que ela teve a força sob o controle e ela assumiu uma culpa que não era dela. Acontece que muitos de nós não estamos dispostos a pedir perdão, pastor Marcelo. Ah, não foi fulano que me machucou? Não fui eu que machuquei fulano? Eu não vou lá pedir desculpa, não. Ele que tem que vir aqui falar comigo. Está pensando que é quem? Está achando que é quem? Pois eu vou ficar bem aqui no meu lugar. E às vezes até acontece da pessoa pedir perdão e a pessoa também não perdoa. Nós precisamos entender que a humildade em reconhecer as circunstâncias que podem gerar grandes conflitos nos levará a ser instrumentos poderosos na mão de Deus. E nós, quando agimos com humildade, e muitas vezes nos colocamos em situações que nós não causamos, mas agimos como pacificadores. Quem é pacificador aqui, diga amém. Você é pacificador? Você é pacificador na sua casa? Ou você é aquele que apaga fogo com gasolina? Você é aquele que quando as coisas estão acontecendo na sua casa, você se cala ou você é alguém que levanta a voz? Isso serve para mim, viu, queridos? Que comece em mim também essa transformação, essa mudança, para refletir o quanto muitas vezes nós temos agido de maneira tola. Muitos de nós, todos nós, talvez em algum momento da nossa vida agimos como Nabal. Em algum momento na nossa vida, a gente permite que algumas coisas ruins estejam no nosso coração e a gente fala: quem é esse aí? Não quero saber de nada não. E a nossa dureza nas palavras arma conflitos terríveis e aí depois outra pessoa vai ter que vir resolver. Então, que a gente possa olhar para Abigail nesse momento, sabe, como Cristo também fez, como um intermediador da paz. Eu e você temos a missão, queridos, de intermediar a paz, de calçar os nossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho
da paz. Aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos levar paz. Nós precisamos desarmar conflitos. Acontece que a gente começa a ver confusão, a gente fala, esse problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, querido. Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, o caráter dele precisa refletir em nós através das nossas atitudes. E se a gente vê uma confusão, a gente precisa desarmar aquelas bombas. Diga amém por isso. Nem sempre você causou o problema, mas você pode ser escolhido por Deus para resolver aquele problema. Veja que ela não chega acusando, gritando, impondo razão. Ela apela à consciência de Davi. Ela fala, olha só, Davi, não vai derramar sangue inocente, não. Davi, você foi levantado para ser um grande homem de Deus. Você vai fazer isso. Ela traz a consciência, ela começa a lembrar Davi da sua promessa, da sua missão, do seu futuro. Ou seja, a brandura não apaga a verdade, ela impede que a verdade vire arma. Então, eu e você precisamos aprender muito com a Abigail, sim ou não? Essa mulher sábia, que mesmo casada com um homem tolo, agiu dessa forma. Quarto e último tópico, eu compartilho com você nessa noite. A sua postura em tempos de crise pode atrair a intervenção de Deus. Veja que Davi reconheceu que Deus havia enviado Abigail. Os versos 32 e 33 do texto que nós lemos, Davi diz, bendito seja o Senhor que te enviou. Ou seja, Davi reconhece que foi Deus. Abigail evitou um massacre, evitou um pecado, preservou o futuro, porque tem decisões que, se ninguém interferir, vão destruir destinos inteiros. Nós precisamos estar dispostos a ser usados por Deus, porque à medida que nós temos uma postura em tempos de crise, uma postura correta, nós podemos atrair a intervenção de Deus, sim ou não? Ou seja, Davi estava armado? Davi estava irado? Davi estava com sangue nos olhos? Estava cercado de homens, sim ou não? Mas ele para, ele ouve, ele pensa, ele recua e Deus o livra através de uma palavra. Repita comigo, uma palavra. Muitas vezes nós estamos num culto como esse, nós recebemos uma palavra, que se a gente der ouvidos, muda tudo na nossa vida. Acontece que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir uma palavra sequer. A dureza do nosso coração nos impede de receber aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, esteja disposto a ouvir uma palavra. Deus nos livra tanto dos maus, quanto de nós mesmos. Que Deus me livre de mim mesmo, querido, das maldades muitas vezes que tem no meu coração, das maldades que muitas vezes me impede de ser um pastor melhor, um pai melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um chefe melhor, das maldades muitas vezes que são inseridas na minha mente e no meu coração, pelo convívio às vezes com pessoas que não estão em Cristo, pela forma muitas vezes que eu permito que dos meus ouvidos entrem coisas que não agradam a Deus. Eu e você estamos aqui, queridos, para poder agir como Abigail. Talvez a culpa não seja nossa, mas nós podemos ser usados por Deus. E aí, eu caminho para o final, se o louvor quiser, pode subir. O texto é interessante. Essa mulher vai lá diante de Davi, acaba com aquela guerra, evita o derramamento de sangue, e o texto diz que Davi falou para ela ir para casa em paz. Falou, vai em casa, vai para casa, tranquilo, sossegado, por sua causa, eu sei que nada vai acontecer, não, nada vai acontecer, fica tranquila lá, E ela foi para casa. Só que quando ela chegou em casa, o Nabal, o tolo, como é que ele estava? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ele estava fazendo uma festa, e o texto diz que ele estava embriagado, e o texto diz que Abigail não falou nada com ele naquele momento. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que tem hora para agir, mas tem hora para ficar calado. Que tem hora que não adianta você discutir com um tolo, ainda mais o tolo bêbado.
Que tem hora que não adianta você tentar convencer alguém de algo que ele não vai ser convencido. Ela esperou o melhor momento para poder conversar com ele, para poder falar para ele o que tinha acontecido. De repente, quem sabe aquele homem pudesse se converter naquele momento. Já pensou? Nossa, Abigail, essa esposa linda e maravilhosa, e reconheceu o Deus grandioso que deu o livramento. Mas o texto fala sobre isso? Sim ou não? O texto diz que quando a sua mulher lhe contou tudo, então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Às vezes, queridos, a gente vai agir de maneira que Deus nos separa para agir, intervindo em guerras, acabando com conflitos, acabando com os problemas, e todo mundo está preparado para poder ouvir as boas novas. Mas isso não significa que você não tenha que dizer, mas isso não significa que você não tenha que agir. Ela chegou e ela falou para aquele homem, mas aquele homem ficou com o coração endurecido, ficou com o coração de pedra. E o texto diz que passado alguns dias, quem feriu Nabal? O Senhor. O Senhor feriu a Nabal. Ou seja, aquele homem recebeu as oportunidades, aquele homem recebeu as chances de poder ter uma mudança, só que ele não quis. Isso nos ensina algo, queridos, que nós precisamos entender que o Senhor também cansa das atitudes grosseiras da gente, sim ou não? Que o Senhor também cansa da nossa dureza do coração, que o Senhor também cansa das vezes que a gente quer ser, sabe, queixo duro, bicudo, gente que não está disposta a poder reconhecer os erros. Todos os dias o Senhor está nos chamando para mudar de atitude, mas se nós permanecemos endurecidos, queridos, pode ser que não haja mais tempo. Então que a gente possa refletir sobre isso que aconteceu. E aí, eu não li o restante do texto, mas depois que Nabal morre, Davi vai lá e se casa com quem? Com Abigail. O Senhor honrou Abigail. O Senhor colocou ela do lado do rei de Israel. O Senhor abençoou aquela mulher. Então, queridos, eu e você temos a missão de agirmos como Abigail, de transformarmos os ambientes, de agirmos com palavra branda, de desarmarmos conflitos, ou seja, de termos uma postura diferente diante da crise. E eu pergunto para você e encerro aqui nessa noite: quem você é diante dos conflitos? Nabal, Abigail ou Davi? Você é o Davi que escuta algo que não gosta e já quer puxar a espada? Você é Nabal que não reconhece as pessoas e simplesmente passa por cima de tudo? Ou você é Abigail, a que traz paz para os ambientes, desarma conflitos e permite ser um instrumento poderoso na mão de Deus? Eu quero convidar você nesse momento para poder ficar de pé no seu lugar, e eu gostaria de orar por você nessa noite. Antes de chamar o pastor Marcelo aqui, eu queria fazer uma oração por você nessa noite, querido. Eu queria poder convidar você para fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração, e que de alguma maneira você pudesse pedir ao Senhor para que transforme o seu coração em algum momento que você tenha agido como Davi ou como Nabal. Que talvez em algum momento você tenha agido com palavras duras, grosseiras com alguém, ou se você foi alguém que agiu se preparando para derramar sangue. Talvez o derramamento de sangue que nós fizemos alguma vez não foi com espadas, mas com palavras ainda mais grosseiras. E eu quero pedir nessa noite, Senhor, por cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai, que a bondade, a graça do Senhor possa trazer aos nossos corações a mudança contínua e necessária que tanto precisamos, Senhor.
Que nós possamos, Senhor, nos colocar à disposição do Teu reino, Senhor. Ó Deus, para alegrar o Teu coração e para trazer paz aos ambientes. Senhor, que nós possamos ser alguém que conhece a nossa casa, que conhece os nossos recursos, que conhece e tem relacionamento com aqueles que vão nos ajudar diante dos conflitos. E que o Senhor possa afastar de nós tudo aquilo que gera guerra, tudo aquilo que gera conflito. Dai, Senhor, ó Deus, para nós um coração igual ao Teu. Dá para nós, Senhor, ó Deus, um coração humilde, Senhor. Um coração onde nós possamos, Senhor, ó Deus, alegrar o Teu coração, Senhor, e ser um exemplo para todas as nações, em nome de Jesus. Amém.